Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com Dedê, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o árbitro de vídeo, essa tecnologia, esse novo cenário que o mundo do futebol está começando a engatinhar, que demorou, mas chegou e agora vai fazer parte aí do esporte mais popular do mundo, e tomara que ajude ele a se desenvolver, porque estava precisando realmente da tecnologia auxiliar ainda mais o futebol. Então, no Papo com o Dedê de hoje a gente vai falar sobre o VAR, né? O Video Assistant Referee. Bom, o árbitro de vídeo, né, ele surgiu devido às inúmeras polêmicas que o mundo do futebol vive no entorno, né, de lances que acabam mudando a direção, ou então que acabam mudando o resultado, né, às vezes um pênalti não marcado, um impedimento mal marcado, que acabam mudando, né, o resultado. Ele acabou sendo trazido para o futebol porque ele é uma tecnologia que já faz parte de outros esportes, né, então assim, o futebol, ele só agregou aí, né, o assistente de vídeo para meio que dar um pouco mais de justiça aí ao esporte, que muita gente diz que o futebol não é um esporte de justiça, mas na minha cabeça também o futebol não é um esporte onde você possa errar à vontade, né? Então a gente sabe que somos todos seres humanos, vamos todos falhar alguma vez, e dentro do futebol as falhas são recorrentes, e por que não evitá-las, né? Por que não procurar diminuir esse nível de falhas? E eu acho que o árbitro de vídeo, ele auxilia muito nisso, né? Você diminuir aí os erros dos árbitros, que seja no Brasil, seja na Alemanha, seja na Itália, eles acontecem e acabam mudando, né, aí o direcionamento de jogos, acabam mudando o direcionamento de campeonatos devido àqueles erros. E eu acho que essa tecnologia auxilia muito a que isso diminua, né? Há algum tempo já, acho que essa segunda década dos anos 2000, né, a tecnologia, ela revolucionou o comportamento, ela revolucionou o modo de viver, e por que não, ela não revolucionaria o futebol, né, que é aí um esporte tão antigo quanto a humanidade, mas que vem se desenvolvendo com ela, né? Muita gente costuma falar que o que acontece no futebol, nas arquibancadas e dentro de campo é um reflexo da sociedade. E se a sociedade é uma sociedade que abraçou a tecnologia, por que não o futebol também não abraçar? Por que não você não colocar isso ali dentro? E eu acho que muito dessa questão de evitar realmente que o esporte seja injusto, que ele seja falho, foi a principal motivação da FIFA homologar e permitir com que o árbitro de vídeo ele fosse parte do jogo, parte das regras do jogo. E o que é, né, esse árbitro de vídeo, esse árbitro assistente, né, que fica aí assistindo o jogo e analisando? Ele fica com um monte de telas na frente, né, ele fica ou no estádio ou num caminhão de transmissão, teoricamente, dele, né, próprio. Geralmente são órgãos independentes que fazem esse trabalho de árbitro de vídeo, até para não ter aquela questão de manipulação de ser emissora X, emissora Y. Então ele tem esse conjunto de câmeras dentro do gramado que chega para um árbitro. Na realidade, às vezes são até mais de um árbitro, né? São 2, 3 ali para analisar um lance e passar para o árbitro da partida, que é quem dá a palavra final, né? A gente tem toda essa tecnologia, a gente tem todo esse aparato, mas a opinião final é do árbitro da partida. É ele quem decide seguir aquela dica, é ele quem decide se ele vai manter a marcação dele de campo, mas o certo é que o árbitro de vídeo, tendo aí 2, 3, 5, 10 câmeras ali para analisar um lance, ele pode dar uma opinião um pouco mais respaldada do que às vezes um árbitro que estava mal posicionado, né? Mas enfim, quem manda é o árbitro da partida. Mas então, ele né, essa comissão, ela é feita por esse conjunto de câmeras e por esses profissionais que ficam na retaguarda. E o árbitro da partida, né, com o comunicador, né, com o microfone e com o fone, se comunica com ele, tipo, num lance duvidoso, num lance que gerou muita polêmica. Ele faz um sinal, que geralmente eles têm feito assim, né, uma televisãozinha, e vai analisar o lance, né, junto com o árbitro de vídeo, né. Eles ficam se comunicando, ele mostra o lance ali na TV, e aí, né, eles chegam num consenso e o árbitro ou muda a decisão ou não muda a decisão. Então é basicamente isso que constitui aí o árbitro de vídeo, né. E, né, a gente tem aqui alguns pontos do jogo, porque não é no jogo todo, não é no lateral lá perto da grande área que você pode pedir a assistência do árbitro de vídeo, né? Na realidade, fazer essa consulta. São em lances mais capitais, em lances que decidem o jogo, em lances que envolvem aí o resultado do jogo, muitas vezes, né? Então, os lances que você pode estar utilizando o árbitro de vídeo são os seguintes: são os gols, né? Ali o momento dos gols, de impedimento, de toque de mão, ou enfim, se o toque foi legal, né? Se foi no ombro, né? Não foi
foi no braço, se, enfim, é o lance máximo do futebol, né, do gol ali, tudo que envolve aquilo. Lance também de penalidades, né, se o toque foi dentro da grande área, se o toque foi fora da grande área, se houve ou não o toque, então essas jogadas também podem ser revisadas e quem pode pedir até agora, né, ao árbitro de vídeo é o próprio árbitro, né? Ele fica ali com os jogadores pressionando ele, né? Aquele bolinho de gente em cima do árbitro, ele fala, olha, vou consultar o árbitro de vídeo. E aí ele vai lá e olha, né? Nenhum treinador ainda pode solicitar a consulta ao árbitro de vídeo. Então fica aí, com o tempo vai se modificando, outros esportes têm aí as suas regras que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Cartões vermelhos e também erro na punição, né? Tipo, o jogador X fez uma falta e quem recebeu o cartão amarelo foi o jogador Y. Então nessa área também o árbitro de vídeo atua pra poder estar corrigindo esses erros que acabam acontecendo no calor ali da partida, né? No calor da gritaria, o árbitro punindo o jogador errado e às vezes pode dar o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Então esses lances capitais das partidas são analisados pelo árbitro de vídeo. Desde que a gente teve, né, a implementação do árbitro de vídeo, alguns campeonatos já solicitaram, né, aí a participação desse profissional, desse tipo de profissional no jogo, né? Os campeonatos alemão, italiano, francês, holandês e português já tem aí o auxílio do árbitro de vídeo. Inclusive essa foto que você está vendo aqui é do campeonato italiano dessa temporada, né, no jogo, alguns jogos aí vêm sendo decididos, alguns lances capitais vão sendo decididos pelo árbitro de vídeo lá no campeonato italiano, porém aqui no Brasil nós já tivemos a nossa primeira experiência também com o árbitro de vídeo, foi na final deste ano do campeonato pernambucano, entre Sport e Salgueiro, né, aí a gente teve o Péricles Bassols, que é um árbitro aqui do Rio de Janeiro, mas está federado lá, né, no Recife, ele que foi o árbitro de vídeo nessa ocasião, ele mais outros profissionais, e acabaram auxiliando ali, né, o árbitro da partida, que foi o José Washington, né, que acabou arbitrando aquele jogo, e no finalzinho do jogo teve um lance que ele teve que utilizar o árbitro de vídeo na primeira partida, né, na Ilha do Retiro, um lance ali de disputa dentro da grande área do jogador do Salgueiro com o Sport, ele acabou derrubado, ele marcou o pênalti, e aí ele começou a se comunicar com o árbitro de vídeo, pra meio que decidir o que ele ia fazer, o que ele ia não fazer. Ele foi na beira do campo, olhou o vídeo, confirmou o pênalti e o Salgueiro acabou fazendo o gol. Mas é bem bacana, né, você ter aí essa possibilidade aqui no Brasil também. A gente já teve esse tipo de tecnologia testada aqui no Brasil, e a principal reclamação, né, de quem acompanha os campeonatos, de quem vê aí o árbitro assistente de vídeo, é a demora que os árbitros têm tido para decidir os lances, né, para decidir o que ele vai fazer, se ele vai voltar atrás, se ele não vai fazer. Eu acho que para começo de trabalho, para começo de experiência, eu acho que dá pra gente relevar um pouco, dá pra gente, né, meio que deixar essa questão do tempo. Às vezes se demora 5 minutos, 4 minutos, acho que pode compensar nos acréscimos, né, enfim, eu acho que tudo para um aprendizado, tudo para um momento melhor ali na frente. Eu acho que a gente pode começar a repensar um pouco. Tem muita gente também que não gosta muito do árbitro assistente de vídeo, porque diz que perde a humanidade do jogo. Eu também não sou muito nessa linha de pensamento. Eu acho que o lado humano ele já faz parte do futebol, porque são 22 caras correndo ali dentro, mais a arbitragem, e os caras podem errar tão pouco, né, dos jogadores, e eles acabam errando, mas treinam todos os dias para melhorar aquilo, e a arbitragem também pode errar menos ainda e acaba errando e decidindo um jogo. Então eu acho que, como eu disse lá no início do vídeo, o árbitro assistente de vídeo, ele é para tornar o esporte um pouco mais justo, né? Muita gente fala que futebol não é um esporte de justiça, mas eu acho que vale a pena aí a gente pensar um pouquinho, relevar agora nesse início e ir moldando as regras, porque sempre o que é novo, né, é um pouco estranho, mas vai se moldando aquilo que a gente já está acostumado. E outros esportes, né, já são costumeiros aí ao árbitro de vídeo, né, o vôlei, o tênis, tem também o basquete, o futebol americano, todos já têm aí algum tempo de experiência já com o árbitro de vídeo e que tem lá já suas legislações, né, suas regras para poder estar utilizando. Alguns funcionam em desafio, né, como é no caso do futebol americano e do basquete, outros são ali se você ganhar o desafio, enfim, tem tudo isso pra gente pode falar num próximo vídeo aí, falando também dessa tecnologia que abraçou aí os outros esportes. Mas você quer que essa tecnologia entre de vez no futebol para que torne aí o futebol um pouco mais justo? Deixe seus comentários aí embaixo do que você pensa a respeito do árbitro de vídeo ser implementado aí, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol mundial. Bom, agradecer demais aí você que ficou comigo nesse vídeo de hoje, pedir, claro, o seu like para você se inscrever aqui no canal também e também me seguir nas redes sociais para estender, né, esse papo aqui além do YouTube, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse, o papo
tá dado e eu vou olhar aqui no vídeo se vocês estão curtindo aí. Eu vou pedir meus árbitros auxiliares aqui pra ver se vocês estão curtindo, compartilhando os vídeos. Eu vou ficar, ó, de olho, hein?